Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao convite, ao Dr. Gerson, Dr. Joaquim Prado, para falarmos sobre a cápsula Bravo. Na verdade, Bravo é uma marca comercial e cápsula é apenas um pequeno componente de um sistema de monitoramento do refluxo gastroesofágico. Então, acho que como método diagnóstico, o ideal seria a nomenclatura de pH-metria esofágica sem catéter, né? Que é um sistema, não só a cápsula, mas soluções de calibração, o introdutor da cápsula, que vocês vão ver, a bomba de aspiração, gravador externo, programa de análise do gráfico. E a cápsula Bravo, ela tem 2,5 cm por 6 milímetros, ela é lacrada, tem um circuito interno, lacrada por resina, de uso único, portanto, né? Ela tem um sensor de pH de antimônio, um eletrodo de referência aí destacados nas setas e um transmissor interno dos registros de pH para o gravador externo. Então, ela é útil para a avaliação somente do refluxo do tipo ácido. Mas já existem outras cápsulas, a cápsula Jinsan, feita na China, e também a cápsula Alpha, que na verdade é a própria cápsula produzida na China, mas comercializada no Reino Unido, que é essa que vocês estão vendo aí, com a mesma metodologia de trabalho. E a grande pergunta que os alunos sempre perguntam, como é que essa cápsula fica fixa na parede do esôfago? Então, aqui na região proximal da cápsula, existe um compartimento de 4 milímetros, uma câmara de sucção e um pino de apreensão para implantação, fixação dessa cápsula na parede do esôfago. Então, uma vez localizada previamente o local onde você vai fixar a cápsula, você posiciona o seu introdutor, você aplica o sistema de sucção com uma bomba de vácuo por 30 a 60 segundos, com uma pressão de 500 até 700 milímetros de mercúrio, que vai garantir que a mucosa adentre neste compartimento, aí na seta vermelha, apertando o gatilho da manopla externa, você consegue empurrar esse pino de apreensão, avança o pino de apreensão, ele transfixa a mucosa e, então, implanta essa cápsula na parede esofágica, você desliga o vácuo para retirar um introdutor e, assim, se inicia o registro dos eventos de pH. Está aí a cápsula implantada e, por um sistema de telemetria, que significa que o registro e transmissão de registros, seja lá quais forem, no nosso caso pH, por ondas de rádio, sinais de rádio, à distância, para um outro equipamento, o gravador externo que capta, e você possibilita transferir para o computador, gerar o gráfico e analisar. A cápsula ela vai se desprender em 4 a 7 dias, em média, mas às vezes alguns dias mais, é eliminada por via retal, então faz-se necessário também o paciente voltar no 3º dia para fazer um raio-x, depois desses 7 dias, ou com 14 dias, ou com um mês, para fazer um raio-x do tórax, para comprovar que essa cápsula foi desprendida. Também existe uma orientação que não se pode realizar ressonância magnética no mês posterior à colocação da cápsula, porque a cápsula tem um componente magnético e, se fizer uma ressonância, pode levar a uma perfuração, caso a cápsula ainda não tenha sido eliminada. E quais são as indicações, então? Além da intolerância ao catéter, que essa seria a principal indicação, mas cá entre nós é muito rara na prática, são as mesmas indicações que a doutora Eponina tão bem colocou na sua aula no dia de hoje. E contraindicações existem, que são contraindicações que são importantes limitações ao método, né? Estenoses, obstruções do trato gastrointestinal,
que podem levar à impactação da cápsula. Esofagite intensa, em que você pode não conseguir fixar essa cápsula na parede esofágica. Varizes de esôfago, que pode levar ao sangramento, sangramentos do trato gastrointestinal, gravidez, caso essa cápsula seja colocada via endoscópica com sedação, e o uso de marca-passos. Vale salientar que essas contraindicações para pH-metria sem catéter não são contraindicações formais absolutas para a pH-metria com catéter. Outras indicações possíveis, usos clínicos que estão sendo analisados e estudados, é implantar a cápsula num local mais distal do esôfago, uma vez que as erosões ocorrem na região mais distal, junto à transição da mucosa esôfago-gástrica. Prolongar ainda mais o tempo do estudo de 48 horas para 96 horas, 4 dias, né? Entretanto, os trabalhos mostram que somente 1/3 dos casos conseguem chegar a uma captação de sinais adequada em 96 horas. Estudar a variabilidade diária do refluxo. A gente sabe que nem todos os pacientes refluem todos os dias. Avaliar a eficácia do tratamento medicamentoso. Você pode fazer 1 dia ou 2 sem IBP e 1 dia ou 2 com IBP. E a pH-metria intragástrica também é possível. Eu tive o prazer, a honra de fazer a minha tese, brilhantemente orientada pelo Dr. Nazi, aqui presente, em que fizemos um estudo comparativo entre a pH-metria esofágica com catéter, nas suas primeiras 24 horas, e a pH-metria sem catéter, colocando-os num nível um pouco mais abaixo que o tradicional. Vou mostrar alguns dados, adicionando dados da literatura também. Então, encontramos, assim como na literatura, que a cápsula, ela realmente, de modo significante, tem melhor tolerabilidade. A cápsula proporciona menor incômodo, dor nasal, coriza, dor cervical, menor interferência nas atividades diárias, atividades gerais, alimentação, trabalho e sono, de forma significante. Esse trabalho de Pandolfino, trabalho clássico, em que ele coloca os parâmetros de normalidade, ele fala que a sensibilidade e especificidade estão nessas taxas aí descritas. Então, vejam vocês que Martin também fala isso, que mesmo com melhor tolerabilidade da cápsula, não houve aumento de sensibilidade e especificidade, que são muito semelhantes às taxas da pH-metria com catéter. Comparando a monitorização do refluxo gastroesofágico entre os 2 tipos de pH-metria, com catéter e a cápsula, nós notamos que a capacidade de detecção de refluxo, que a pH-metria com catéter convencional detectou maior porcentagem de tempo de refluxo por esses 3 autores. Entretanto, Pandolfino, ele fazendo um reajuste de calibração do aparelho, mostrou que, na verdade, não existe diferença significante de capacidade de detecção de refluxo. As capacidades são semelhantes. Como também são semelhantes as capacidades de relacionar queixa clínica, sintomas com refluxo, estudando, quando Desvaranes estudou o PAS, a positividade do PAS, e nós estudamos a positividade do IS. Então, são capacidades semelhantes, não houve diferença significante. Agora, comparando a cápsula com ela mesma, suas primeiras 24 horas com as 48 horas, podemos notar que, sobre a capacidade de detecção de refluxo, que houve maior porcentagem de tempo de refluxo no 2º dia em relação ao 1º dia, em relação à porcentagem de tempo total de refluxo. Mas isso em pacientes assintomáticos, com endoscopia e manometrias normais. Porém, em pacientes com doença do refluxo, tal diferença não se mostrou significante. São
A capacidade é semelhante tanto para as porcentagens de tempo total, tempos parciais e demister. Em relação à monitorização mais prolongada, comparando as 24 horas com as 48 horas em relação ao padrão de refluxo, seja ele fisiológico ou patológico, nós encontramos 8% de ganho diagnóstico quando, em relação às nas 48 horas em relação às 24 horas, e desvaranes 15%. Entretanto, tal taxa não atingiu níveis de significância suficiente. Como o Dr. Joaquim Prado falou, a gente tem que ter o senso crítico. Então, e isso é o que vale nesse congresso. Pandolfino, por exemplo, ele afirma na sua conclusão que a pH-metria de 48 horas tem um ganho diagnóstico, porém, que é esse aí, de 10% a 18%. Porém, quando a gente vai ler o trabalho, vai analisar, ele não mostra estatística sobre esse dado. Em relação à relação entre sintomas, correlação de sintomas e refluxo, a positividade do PAS e a positividade do IS foi um pouco maior estudando as 48 horas em relação às 24 horas, porém também não atingiu níveis de significância suficiente. Entretanto, outro trabalho mais recente, comparando também as 24 e 48 horas, retrospectivo, mostrou o contrário, que o PAS ele é mais positivo nas 48 horas do que nas 24 horas, de modo significante, para pirose, regurgitação, dor torácica e tosse. Porém, o próprio autor se autocritica falando que existe um viés, que o primeiro dia não reproduz a rotina diária do paciente, uma vez que é utilizada a sedação para a realização de endoscopia e colocação da cápsula. Essas são as notícias boas, né? Mas agora as notícias ruins são que existem riscos, né? Então, acende uma luzinha ali amarela e existem falhas e sintomas que podem ser provocados pela presença da cápsula. Interrupção dos sinais, né? Ou por desconexão da cápsula, algum erro do gravador externo, do transmissor, que aí mostram as pequenas falhas, mas que, nesse caso, não prejudicou o exame, mas que, se forem defeitos prolongados, podem dar insuficiência de registro e perda do exame, né? Ou um defeito do sensor do pH, ou do eletrodo de referência, ou do transmissor, ou do próprio gravador. Nesse caso, a cápsula foi fixada num local inadequado, vejam só, aí na região da cardio. Pode ocorrer esse erro. Pode ocorrer o desprendimento precoce da cápsula, que ocorre em 4% a 5%. Em 25 casos estudados, eu tive um paciente que, logo nos primeiros 15 minutos, enquanto ele ainda não tinha ido embora, percebemos que teve a queda, desprendimento precoce da cápsula, que pode ser avaliado pelo gráfico como essa queda rápida, que mostra que a cápsula foi para o estômago, com pH prolongado em torno de 2, e depois um aumento rápido para um pH 7, 8, denota que ele foi para o intestino. Pode ocorrer dor, né? Em metade dos casos os pacientes tiveram dor, na literatura de 10% a 65%, e isso prejudica ou até inviabiliza a avaliação dos pacientes com dor torácica não cardíaca com esse método da cápsula. E acende-se, então, agora um farol vermelho, de riscos de complicações. Então, existem esses riscos e complicações são raros, né, na literatura, são relatos de casos, mas não são insignificantes. Complicações, teve 2 casos de perfuração do esôfago durante a introdução da cápsula, que foi reconhecida e tratada de modo conservador. Um caso em que,
num exame de rotina, após 2 anos, notou-se que uma cápsula estava impactada, não foi eliminada, estava dentro de um divertículo gigante do cólon. Um outro paciente que teve tosse e a cápsula migrou para a rinofaringe. Ela não saía pelo nariz, teve que passar um endoscópio fino para empurrar ela do nariz para a faringe. Uma impactação no seio piriforme, também ou por tosse ou por retirada do endoscópio, essa cápsula se desprendeu e ficou impactada aí no seio piriforme, no crico, e o paciente teve que ser entubado e, com a ajuda do otorrino, ser retirada com pinça de corpo estranho. A cápsula pode levar à erosão da mucosa ou até uma úlcera esofágica sintomática que necessitou retirada endoscópica e melhorou após a retirada. A retirada endoscópica é necessária em até 3,5% dos casos, ou por sintomas intensos, dor torácica, odinofagia, sensação de corpo estranho, disfagia, ou pelo não desprendimento da cápsula. A retirada endoscópica pode ser feita ou com a ponta do endoscópio empurrando a cápsula, mas isso pode gerar aí na seta amarela uma lesão da mucosa. Em 1 de 5 casos houve sangramento e teve que fazer hemostasia endoscópica, então abandonou-se esse método e prefere-se usar a alça de polipectomia, que pode ser ou com alça com eletrocautério, ou, de preferência, na literatura, pela alça fria, em que você alça a mucosa e, no movimento de vai e vem, você desprende a cápsula, mas você tem que ter o cuidado. Na retirada da cápsula, se você empurrar ela para o estômago, você tem que colocar ela de ponta cabeça, porque você tem os eletrodos e você tem que evitar que esses eletrodos perfurem a parede esofágica. Ou, se for retirar pela boca, na posição habitual, com os eletrodos para baixo. E, finalmente, o que é o futuro, começam a ser estudados cápsulas de impedância ou pH-metria, cápsulas que têm sensores de pH e 3 semianéis, né? São 2 pares de impedância. Cápsula sem bateria, onde a energia é transmitida por telemetria. Entretanto, Castell já publica um outro trabalho criticando essa cápsula, dizendo que ela não avalia o refluxo proximal e que 2 canais seriam insuficientes para a avaliação de uma impedância. Então, concluindo, eu gostaria que vocês levassem 3 mensagens para casa, que a pH-metria sem catéter, realmente, ela proporciona menos incômodo, de modo significante, menor alteração nas atividades cotidianas em relação à pH-metria convencional. A dor torácica ocorre em expressivo percentual dos casos submetidos à pH-metria sem catéter e provavelmente prejudicando, inviabilizando a avaliação dos pacientes com dor torácica que não consegue, a gente não vai saber se essa dor é pela cápsula ou realmente pela dor habitual dele. E 3, a pH-metria sem catéter está sujeita a contraindicações, riscos de provocar falhas técnicas, sintomas e sérias complicações, apesar de raras, mas podem ser sérias. Mais 3 últimas mensagens. Os 2 tipos de pH-metria, com catéter e sem catéter, apresentam sensibilidade e especificidade semelhantes. Entre os 2 tipos, catéter e cápsula, e os 2 tempos, 24 ou 48 horas, não há diferença significante em relação à capacidade de detecção de refluxo e nem de relacionar as queixas clínicas com o refluxo gastroesofágico. Talvez, avaliando 96 horas, isso possa ser que seja diferente. E, finalmente, a monitorização mais prolongada do refluxo, 48 horas, não proporciona um incremento significante na capacidade de caracterização do refluxo patológico em relação à monitorização por tempo convencional de 24 horas. Agradeço muito a todos. Obrigado pela atenção.